Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, vim ensinar para vocês como fazer aqui o tapete com flor e bico estilo russo. No canal já temos a videoaula deste mesmo modelo, feito com a flor Eliette, que é o tapete Amanda. Só que agora a gente vai confeccionar um jogo de cozinha. Então, eu troquei aqui a nossa flor pela flor de crochê celeste com folhinhas. E como eu não ensinei a aula de como fazer aqui o quadradinho com a flor de crochê celeste com folhinhas, eu resolvi gravar a videoaula do tapete novamente para vocês. Nessa aula aqui, eu utilizei o fio de crochê número 8. E eu gastei aqui do fio branco 470 gramas. Do fio aqui amarelo, eu gastei 268 gramas, certo? E o meu trabalho ficou com a seguinte medida. Ele ficou com 90 centímetros aqui no comprimento por 54 centímetros na largura. E este modelo aqui vai ter a aula da passadeira. Então, com ele, você pode confeccionar um lindo jogo de cozinha. Para a nossa aula, então, como eu vou utilizar o barbante número 8, eu vou estar utilizando a agulha para crochê número 4 milímetros. E como eu explico no decorrer da aula, você pode fazer também este mesmo modelo com outras flores, igual eu trabalhei no tapete Amanda. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula e que vocês consigam fazer. E se você gostar, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Para darmos início ao nosso tapete menor do jogo de cozinha, vamos utilizar 3 flores de crochê celestes com folhinhas. A videoaula dessa flor, eu vou deixar o link lá na descrição desse vídeo e passando aqui no card sugerido também. Se você quiser fazer com outra flor de crochê, você pode estar fazendo. Por exemplo, este tapete aqui, ele é o mesmo tapete Amanda que nós temos no canal. Então, vou deixar uma foto aí para vocês poderem ver. Este mesmo tapete, ele foi feito com a flor Eliette. Então, você pode estar fazendo com a flor Eliette, com a flor Duquesa, com a flor Monique ou com a flor Bela, que também todas vão dar certo neste modelo. Aqui eu quero dar uma explicação para vocês. Vamos trabalhar aqui, então, um square em volta dessa flor e vamos prender aqui todas as nossas folhinhas no nosso square que a gente vai trabalhar aqui agora. Se você quiser fazer com essas flores maiores que eu mostrei para vocês, é só você fazer aqui o seu square da flor entre um leque e outro, ficando com 3 bloquinhos aqui, certo? Então, você pode trabalhar qualquer flor, desde que seus squares aqui fiquem entre um leque e outro, com 3 bloquinhos. Então, agora, para esta aula, eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer o quadradinho aqui na flor celeste com folhinhas. E aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Na videoaula da flor, eu ensinei a fazer as nossas folhinhas da seguinte forma, com 5, 8 e 5 correntinhas. E eu fiz essas florzinhas da mesma forma. Porém, se você fizer essa argolinha aqui do meio com 9 correntinhas, ao invés de fazer apenas com 8, vai ficar melhor o resultado aqui do seu square, tá bom? Mas se você quiser ficar com 8 apenas, vai ficar igual eu trabalhei aqui. Então, eu vou pegar agora o meu fio cru aqui, o fio branco, para podermos aprender aqui, então, a fazer o square na nossa florzinha. Como eu vou utilizar aqui o fio de crochê número 8, eu vou usar aqui a agulha para crochê número 4 milímetros. Então, eu vou pegar o meu fio e já volto. Para darmos início, eu vou utilizar aqui o barbante número 8, como eu já falei para vocês, e a agulha para crochê número 4 milímetros para dar início. Se você quiser fazer com o fio 6, você pode estar fazendo também. Aqui eu vou começar em qualquer uma das minhas folhinhas, porém eu vou começar dentro da argolinha de 5 correntinhas. Então, eu vou passar o meu fio aqui por dentro da argolinha, passei o fio aqui por dentro, eu vou amarrar com 2 nozinhos, para não ter o perigo de desmanchar. Amarrei aqui com 2 nozinhos, vai ficar aqui dentro da primeira argolinha de 5 correntes. Aqui, eu vou buscar o meu fio e vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Eu vou laçar meu fio, voltar aqui ó, dentro da argolinha de 5 correntinhas
e vou pegar aqui e vou fazer mais 2 pontos altos. Feito 2 pontos altos, eu fiquei com os 3 pontos dentro da primeira argolinha aqui de 5 correntinhas, certo? Vou fazer 2 correntes. Vou laçar o fio e vou introduzir aqui minha agulha dentro da minha terceira folhinha, que também é de 5 correntinhas. Vou vir aqui e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Aqui a gente vai ter um leque, porém, a gente vai trabalhar o leque fazendo 3 pontos altos dentro da primeira e 3 pontos altos dentro da nossa terceira folhinha aqui. Aí, vai ficar desta forma aqui. A gente vai ter os 3 pontos dentro da primeira folhinha e 3 pontos dentro da nossa última folhinha. Nessa folhinha do meio, nós não trabalhamos nela aqui quando a gente tem o leque. Faço agora 2 correntes de separação. Agora, quando eu for fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos, eu vou pegar dentro da argolinha da folha do meio. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro da folhinha do meio e vou trabalhar 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2 e 3. Feito 3 pontos altos, vai ficar desta forma aqui, com o bloquinho na folha do meio. Faço agora 2 correntes de separação. Na próxima folhinha, vamos ter um leque. Então, para fazer o leque, a gente vai introduzir dentro da folhinha menor, que é de 5 correntes. Vai introduzir aqui e vai trabalhar 3 pontos altos dentro dessa mesma folhinha. Então, aqui já trabalhei o primeiro ponto, o segundo, e agora trabalho aqui, então, o meu terceiro ponto alto, ficando assim. Faço agora 2 correntinhas. Vou vir aqui na última folhinha, que é de 5 correntinhas, e vou trabalhar mais 3 pontos altos para finalizar o nosso leque aqui. Aqui é um quadradinho normal. A gente vai trabalhar o leque, um bloquinho e um leque. No outro bloquinho, no outro um leque. A gente vai apenas intercalar para formar um quadradinho aqui. Só que a gente vai distribuir dessa forma. Quando a gente for fazer o leque, a gente trabalha o nosso leque pegando dentro da folhinha menor no início e dentro da folhinha menor aqui por último. E quando você for fazer apenas o bloquinho, você vai trabalhar dentro da folhinha do meio. Então, como aqui, pessoal, é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar a volta aqui, sempre intercalando. Em uma folhinha, a gente trabalha um leque, na outra, a gente trabalha um bloquinho. Na outra, a gente trabalha um leque e na outra, a gente faz um bloquinho. Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma adiantada aqui, então, no meu primeiro quadradinho. Já trabalhei aqui o meu leque, 2 correntes. Venho aqui na folhinha do meio, no próximo espacinho, e trabalho apenas um bloquinho de 3 pontos altos para finalizar aqui a nossa primeira carreirinha. Feito aqui, então, 3 pontos altos, eu faço 2 correntes. Vou vir aqui, então, na terceira correntinha onde iniciamos e finalizo a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Então, vou virar aqui do lado avesso para vocês poderem ver melhor. É apenas uma carreirinha aqui simples, onde a gente intercala leque e um bloquinho, ficando aqui com um quadradinho. Agora, vamos caminhar aqui até chegar no espaço de 2 correntinhas do nosso primeiro leque. Então, vou fazer aqui um ponto baixíssimo em cada um dos pontos. Quando chegar aqui no meio, eu trabalho o ponto baixíssimo, subo com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto, e aqui eu vou trabalhar um leque dentro do leque anterior. Então, vou voltar dentro do mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Então, nessa carreira, não vamos prender as nossas folhinhas. Eu vou trabalhar aqui um leque dentro do leque anterior, faço 2 correntinhas, e em cada um dos nossos intervalos aqui de 2 correntes, vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nessa carreira, entre um leque e outro, vamos ter 2 blocos de 3 pontos altos. E todos vão ser separados por 2 correntinhas. Então, venho no próximo espacinho, trabalho o meu segundo bloquinho. Estou chamando de bloco
os conjuntinhos aqui de 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Como eu expliquei para vocês, dentro do próximo leque, eu vou trabalhar o leque dentro do leque anterior, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espacinho. Quando finalizar aqui o leque dentro do leque anterior, vamos trabalhar apenas uma repetição na volta toda. Onde a gente tem aqui o nosso leque, vamos trabalhar o leque dentro do leque anterior. E aqui, entre os nossos leques, vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos nossos espaços. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma pequena adiantada, estou finalizando aqui, então, a minha segunda carreirinha. Trabalhando o leque dentro do leque anterior e entre um leque e outro, ficamos sempre com 2 bloquinhos. Um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos espaços da carreira anterior. Feito 2 correntinhas aqui, então, após o meu segundo bloquinho, eu vou vir na terceira correntinha e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. A próxima carreira é a nossa terceira carreirinha e nela vamos prender agora todas as nossas folhinhas. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no espacinho de 2 correntes do nosso primeiro leque. Chegando aqui no espacinho, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Vou voltar aqui no mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto alto. O terceiro ponto alto do leque, eu vou utilizar para prender agora essa folhinha maior que a folhinha do meio. Aqui no meu e na videoaula da flor, eu ensinei a fazer com apenas 8 correntinhas, porque eu ia utilizar essa flor apenas para fazer a aplicação. Mas, como eu resolvi fazer ela no jogo de cozinha, se você trabalhar com 9 aqui, vai ficar melhor, porque você vai pegar na 5ª correntinha aqui e vai fazer um ponto alto. Só que, como eu trabalhei apenas com 8, eu vou pegar na 4ª corrente. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na 4ª correntinha, eu vou introduzir aqui dentro da 4ª corrente e vou vir dentro do espaço do leque. Vou buscar o fio e vou fazer um ponto alto, completando o meu terceiro ponto. Faço 2 correntinhas. Vou voltar dentro da 4ª correntinha aqui novamente e dentro do nosso espacinho do leque. E vou trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, agora eu vou vir por fora, dentro do meu espacinho do leque, e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Assim, vamos ter um leque dentro do leque anterior, porém, o terceiro pontinho e o primeiro pontinho aqui, eu prendi na 4ª correntinha da minha folhinha do meio, ficando assim. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui dentro do primeiro espacinho e trabalho o primeiro bloco de 3 pontos altos. Feito aqui o primeiro bloco de 3 pontos altos, faço 2 correntes. O próximo bloco, ele é o segundo bloquinho. Nele, vamos prender a nossa próxima folhinha. Então, eu vou vir aqui no próximo espaço, vou fazer um ponto alto de forma normal. O segundo ponto, que é o ponto do meio, vamos prender aqui, então, a nossa folhinha. Então, eu laço o fio, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na 4ª correntinha, eu vou introduzir aqui dentro dela, vou vir aqui no espaço e vou trabalhar um ponto alto. Então, lembrando, como eu já disse aqui no início do vídeo, se você for fazer aqui as suas florzinhas, se você quiser fazer com 9, vai ficar mais bonito, tá bom? Então, agora eu laço o fio, volto aqui por fora e trabalho um ponto alto, completando aqui o meu segundo bloquinho de 3 pontos. Faço agora 2 correntes de separação. Venho no próximo espaço e trabalho o terceiro bloquinho de 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas e agora no próximo leque vamos trabalhar o leque dentro do leque anterior. Então, eu vou iniciar aqui com 2 pontos altos dentro do leque. Finalizados os 2 pontos altos, o terceiro ponto eu vou prender aqui na minha folhinha. Então, eu laço o fio, vou vir aqui então na 4ª correntinha, pegando dentro da corrente. Agora, dentro do meu espacinho, busco o fio, trabalho um ponto alto. Prendi aqui o terceiro ponto, eu vou fazer 2 correntinhas. Nos próximos 3 pontos altos, eu vou prender o primeiro ponto. Então, eu laço o fio, vou voltar aqui dentro da correntinha e dentro do espacinho do leque
vou trabalhar um ponto alto. E os próximos 2 pontos, eu vou pegar por fora dessa alcinha da correntinha da folhinha. Então, busquei o fio, trabalhei o primeiro ponto e agora o segundo ponto. Então, assim, a gente trabalha o leque dentro do leque anterior, prendendo as nossas folhinhas. E dessa forma, vamos fazer até chegar no final. Sempre a gente vai prender aqui no segundo bloquinho de 3 pontos altos, a nossa argolinha aqui da nossa folhinha do meio. No cantinho, a gente vai prender aqui sempre na direção do leque, igual eu expliquei para vocês. Como aqui é apenas uma sequência de repetições, eu vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada. Já estou finalizando aqui o meu primeiro quadradinho. Já prendi aqui as minhas folhinhas. E quando eu tiver aqui no terceiro bloquinho, fazendo aqui os 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir na terceira correntinha onde iniciamos e vou finalizar a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui no nosso primeiro quadradinho. Agora, você vai repetir tudo que a gente trabalhou aqui nesse primeiro quadradinho, você vai fazer nas outras 2 florzinhas. Só que quando você estiver na terceira florzinha, nós não vamos cortar o nosso fio quando estivermos finalizando aqui essa carreira, tá bom? Então, você fez essa aqui, cortou. Vai fazer tudo novamente na segunda, vai cortar na segunda também. Quando você estiver fazendo na terceira florzinha, quando a gente estiver aqui no mesmo lugar, aí eu vou voltar aqui para a gente começar a fazer a união dos nossos squares sem cortar o nosso fio, tá bom? Então, eu vou dar uma grande adiantada aqui, então, fazendo esse mesmo quadradinho nas outras 2 florzinhas e já volto novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então. Já trabalhei, ó, 1, 2, 3, estou chegando próximo para meu quarto leque. Como eu expliquei para vocês, aqui eu não vou trabalhar o meu leque de forma completa. Aqui, após fazer o leque e os 4 bloquinhos, quando eu chegar aqui na direção do meu quarto leque, eu vou fazer 2 correntinhas e vou trabalhar aqui apenas 3 pontos altos. Quando eu tiver já emendado todas as minhas florzinhas e a gente for fazer a carreira aqui de contorno, é que eu vou finalizar esse leque aqui. Então, feito aqui apenas 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o meu fio e vou pegar aqui outra florzinha. Peguei aqui outra florzinha, eu vou vir em qualquer um dos meus leques aqui. E vou trabalhar dentro do espaço do leque apenas 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2 e completei aqui, então, o meu terceiro ponto. Eu vou colocar assim para facilitar a visualização de vocês. Então, eu trabalhei 3 pontos altos, uma corrente e fiz aqui 3 pontos altos dentro do leque seguinte da minha segunda florzinha. Faço agora uma corrente. Eu vou vir no espacinho aqui de cima e vou prender com um ponto baixo. Eu vou fazer uma corrente para descer, para não ficar repuxado, mas se você quiser fazer direto, você pode estar fazendo também. Eu vou vir aqui dentro do próximo espaço e vou trabalhar 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, eu faço uma corrente. Vou vir aqui no próximo espacinho da flor de cima, que é a nossa primeira florzinha, e vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente, vou vir no próximo espacinho aqui da nossa segunda flor e vou trabalhar aqui, então, o meu terceiro bloco de 3 pontos altos. Feito aqui, então, o terceiro bloco de 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e vou prender aqui no próximo espaço, fazendo um ponto baixo. Faço uma corrente para descer, venho aqui no próximo espacinho, vou trabalhar aqui 3 pontos altos novamente. Faço uma correntinha, vou vir aqui no próximo espacinho de cima e vou prender com um ponto baixo. Faço uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado aqui, então, o bloquinho de 3 pontos altos, faço uma corrente, vou vir aqui no próximo espacinho de cima, vou prender com um ponto baixo, faço uma correntinha. Então, a gente foi unindo e ficou desta forma aqui. Agora,
No próximo espacinho, vamos ter um leque. Então, eu vou vir dentro do leque, vou trabalhar 3 pontos altos. Finalizados 3 pontos altos, eu faço uma correntinha, vou vir dentro do leque aqui do square de cima e vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, eu vou virar aqui para facilitar. Eu vou fazer uma corrente, vou voltar no mesmo espacinho onde eu trabalhei 3 pontos altos e vou fazer mais 3 pontos altos para finalizar o nosso leque aqui do cantinho. Aí, ficou desta forma aqui. Então, voltando para ninguém ficar com dúvidas. Fui iniciando aqui o meu quadradinho. Quando eu cheguei aqui na direção do meu quarto leque, eu fiz apenas 3 pontos altos, uma corrente. E no próximo quadradinho, eu fiz 3 pontos altos apenas no meu leque seguinte. Aqui eu não trabalhei o leque completo. Aí, eu fui emendando aqui, fazendo uma corrente, um ponto baixo no espaço de cima. Uma corrente, um bloquinho na nossa flor aqui de baixo. Fiz o bloquinho, uma corrente, prendi aqui na flor de cima. Uma corrente, no próximo espaço, eu fui fazendo aqui o bloquinho. E dessa forma, a gente chegou até aqui no nosso leque, onde aqui a gente trabalha o leque dentro do leque anterior. Fazendo 3 pontos altos, uma corrente, prende no leque seguinte. Uma corrente, vem aqui e trabalha 3 pontos altos. Agora, a gente vai fazer o contorno aqui novamente, até chegar aqui na direção, onde a gente vai fazer a união das flores novamente. Então, eu vou fazendo 2 correntinhas. No próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Próximo espaço, 3 pontos altos. E aqui, a gente vai fazer um bloquinho apenas em cada um dos nossos espaços. Quando chegar aqui no leque, vamos trabalhar o leque normal, de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Quando você estiver descendo aqui, e você estiver aqui, após fazer o nosso leque, com o quarto bloquinho, eu volto pra gente continuar emendando a nossa próxima florzinha, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então. Estou finalizando o meu último bloquinho aqui, então, que a gente trabalha de forma normal. Eu fui fazendo sempre o bloquinho no espacinho da carreira anterior, onde a gente tinha apenas os espacinhos. Onde eu tinha o leque, eu trabalhei o leque dentro do leque anterior. Quando a gente chega aqui na parte de baixo, na mesma direção onde a gente trabalhou aqui, apenas 3 pontos altos e deu início à próxima emenda da flor, eu vou fazer igualzinho a gente fez da primeira para a segunda florzinha. E se você for fazer a passadeira, vai seguir da mesma forma. Você vai emendando sempre igual, independente da quantidade de flores que você quiser emendar, tá bom? Então, aqui eu trabalhei os 4 bloquinhos, eu vou fazer 2 correntes e vou fazer apenas 3 pontos altos aqui neste último leque. Feito aqui apenas 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e vou pegar aqui, então, o meu terceiro quadradinho que já está aqui pronto. Então, eu vou laçar o fio, vou vir aqui em qualquer um dos meus leques e vou trabalhar 3 pontos altos apenas. Então, sempre quando a gente for fazer aqui a emenda, eu trabalho 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos aqui no leque do nosso próximo quadradinho. Vou tirar aqui a agulha para facilitar a visualização de vocês, tá bom? Agora, eu faço uma correntinha e vou voltar a emendar da mesma forma que a gente emendou aqui a nossa primeira para a segunda flor. Eu vou fazer um ponto baixo aqui no espacinho seguinte da flor de cima, faço uma corrente, venho no próximo espaço da flor de baixo, trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui no espacinho de cima, prendo com um ponto baixo. Faço uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos altos. Feito aqui 3 pontos altos, faço uma corrente. Venho aqui no próximo espacinho de cima, prendo com um ponto baixo. Aí, vai ficando desta forma aqui. E assim, a gente vai fazendo até chegar no nosso leque. Que aqui no leque, a gente vai trabalhar o leque dentro do leque anterior. Então, eu vou fazendo uma corrente, venho no espacinho de baixo, trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha. No espacinho aqui de cima seguinte, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, próximo espaço,
3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no espacinho aqui de cima, prendo com o ponto baixo, faço uma corrente e agora eu cheguei na direção do meu leque. Chegando aqui na direção do leque, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui no meio do leque de cima. Faço uma correntinha e agora eu vou vir aqui dentro do meu próximo espacinho e vou trabalhar 3 pontos altos. Feito aqui, então, 3 pontos altos, agora eu vou fazer o contorno do meu quadradinho sempre da mesma forma. Vou fazer igualzinho a gente fez aqui no anterior. Eu vou trabalhar 2 correntes de separação. Em cada um dos meus espacinhos aqui antes do nosso leque, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Quando você finalizar aqui os 4 bloquinhos de 3 pontos altos, fazendo 2 correntes de separação, você vai vir aqui no próximo leque e vai trabalhar o leque dentro do leque anterior. Finalizou o leque dentro do leque anterior, você vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bloquinhos, certo? Se você for fazer a passadeira, aí você vai continuar emendando da mesma forma que a gente emendou aqui anteriormente. Na passadeira que terá aula, eu vou fazer ela com 7 flores, tá bom? Então, a gente vai seguir esse mesmo esquema aqui. Como eu estou fazendo aqui a aula do tapete menor, para fazer o tapete menor, eu vou apenas fazer aqui o leque dentro do leque anterior e os bloquinhos aqui novamente. Quando chegar aqui nesse leque, a gente vai trabalhar o leque de forma completa. Vai trabalhar o leque dentro do leque anterior e aqui a gente vai voltar a trabalhar os espacinhos normais, fazendo em cada um dos espacinhos um bloquinho de 3 pontos altos. Quando estiver chegando aqui, onde a gente tem aqui o leque e apenas 3 pontos altos, eu retorno novamente para a gente dar continuidade aqui, fechando, acabando aqui esses leques que estão inacabados, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui fazendo o meu contorno e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Fui fazendo o meu contorno igual eu expliquei pra vocês. Onde a gente tem o leque, eu trabalhei o leque dentro do leque anterior. E onde a gente tem os espacinhos, apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Todos separados com 2 correntinhas aqui nessa carreira. Aqui, então, eu cheguei onde a gente tem aqueles leques inacabados. Onde a gente fez os 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos aqui, fazendo a união das nossas flores. Agora, a gente vai finalizar esses leques aqui agora. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, onde eu já tenho 3 pontos altos, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntes e vamos prender aqui no espacinho de uma corrente, fazendo um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, um ponto baixo no espacinho de uma corrente, ficando assim. Então, a gente finalizou o nosso primeiro leque. Faço agora 2 correntinhas. No próximo espacinho, eu já tenho 3 pontos altos. Então, eu volto aqui no espacinho do leque e trabalho mais 3 pontos altos para finalizar o nosso segundo leque, ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar os espacinhos aqui de forma onde a gente vai fazer um bloquinho em cada um dos nossos espaços. Então, eu vou fazer 2 correntes. Próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Feito aqui o bloquinho, vamos trabalhar 2 correntinhas. Próximo espaço, vamos trabalhar novamente um bloquinho de 3 pontos altos. Então, em todos os nossos espacinhos aqui, vamos trabalhar 3 pontos altos e vamos fazer 2 correntes. Apenas onde a gente tem aqui os nossos leques inacabados, é que vamos trabalhar igual a gente fez aqui. Então, vou fazer aqui o outro junto com vocês. Vou finalizar aqui os meus blocos de 3 pontos altos, fazendo 2 correntes de separação. Finalizado aqui, então, o meu bloquinho, fiz 2 correntinhas, cheguei aqui novamente, onde a gente tem aqui os nossos leques inacabados. Então, vou vir dentro do leque, vou trabalhar 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, dentro do espaço do leque, onde a gente já tem aqui, então, os 3 pontos, eu faço 2 correntes e um ponto baixo no espacinho de uma corrente, ficando assim. Novamente, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui no próximo espacinho, onde eu já tenho 3 pontos altos, e vou fazer mais 3 pontos altos,
finalizando o nosso último leque. Agora, para finalizar aqui a nossa carreira, vamos trabalhar apenas 2 correntinhas e um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos nossos espaços. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Então, prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui, então, estou finalizando a minha carreirinha. Então, fiz aqui o meu bloquinho, 2 correntes, venho na terceira correntinha, finalizo fazendo aqui, então, um ponto baixíssimo. Para darmos início à próxima carreira, eu vou caminhar até chegar no espaço de 2 correntinhas do nosso primeiro leque. Então, eu vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo em cada um dos nossos pontos. Chegando aqui no meio, eu trabalho o ponto baixíssimo, subo com 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho. Mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos aqui, formando o leque dentro do leque anterior. Aqui eu quero dar uma pequena explicação para vocês. Vamos trabalhar uma carreira agora bem fácil. Onde a gente tem um leque, vamos ter um leque dentro do leque anterior. E em todos os espaços aqui, vamos ter um bloquinho de 3 pontos altos. Apenas antes e depois do nosso leque, vamos trabalhar 2 correntinhas. No meio, vamos fazer apenas uma correntinha de separação. Então, como eu estou do lado do leque, eu vou fazer 2 correntes para iniciar. No próximo espacinho, eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. E como eu expliquei para vocês, como aqui a gente não está ao lado do leque, após fazer os 3 pontos altos, eu vou fazer apenas uma corrente de separação. Venho no próximo espaço, trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação. Próximo espaço, um bloquinho novamente de 3 pontos altos. E faço uma corrente de separação. No próximo espacinho, vou trabalhar novamente o bloco de 3 pontos altos. E agora, uma corrente de separação. Faço agora no meu último espaço ao lado do leque, o meu bloquinho de 3 pontos altos. Só que agora, como eu estou ao lado do meu leque, eu vou fazer 2 correntes. Feito 2 correntes, eu venho aqui dentro do próximo leque e vou trabalhar o leque dentro do leque anterior, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Feito aqui, então, o leque dentro do leque anterior, como eu estou ao lado do leque, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui na parte do comprimento do meu tapete. Agora, em todos os espacinhos aqui, eu vou voltar a trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, venho aqui no próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Como eu expliquei para vocês, apenas antes e depois aqui do leque, a gente vai trabalhar 2 correntes. No restante, todos vão ser separados por apenas uma correntinha. Então, eu faço uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Cheguei aqui na direção dos nossos leques. Onde a gente tem aqui os nossos leques, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos dentro de cada espacinho aqui do leque da carreira anterior. Então, vou fazer uma corrente. Dentro do espaço do primeiro leque, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente. No próximo espacinho do próximo leque, eu vou trabalhar aqui, então, um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente. E agora, a gente vai seguir a volta toda com essa mesma repetição. Onde a gente tem aqui os nossos leques, eu vou trabalhar um bloquinho em cada um dos espacinhos do leque da carreira anterior. Onde a gente tem aqui os outros intervalos também de espaço de 2 correntes, vamos sempre fazer o bloquinho desta forma aqui. Sempre trabalhando um bloquinho em cada um dos nossos espaços, todos separados por uma correntinha. Quando você chegar aqui no leque do cantinho, você vai fazer igual a gente fez aqui o anterior. Antes e depois dos nossos leques, vamos trabalhar 2 correntes. E em todos os outros blocos, apenas uma correntinha. Como aqui é apenas uma carreira de repetição,
Vou dar uma grande adiantada por toda a volta do meu tapete e já volto. Prontinho, já dei uma grande adiantada aqui, então, fazendo a mesma repetição na volta toda. Em todos os espaços, trabalhei um bloquinho de 3 pontos altos. E apenas no lado aqui dos nossos leques, eu trabalhei 2 correntinhas. No restante, foi sempre uma. Então, como eu estou finalizando aqui a minha carreira, do lado do meu leque, eu fiz aqui o meu bloquinho, faço 2 correntes, venho na terceira correntinha e finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo. A partir de agora, em todas as nossas carreirinhas aqui, onde a gente vai aumentando aqui o nosso tapete, vamos fazer onde a gente tem o nosso leque, 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos. Aqui, a gente vai dar início com apenas 5 pontos altos da seguinte forma. Eu vou subir aqui no mesmo lugar onde eu finalizei com ponto baixíssimo, com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Eu venho no segundo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, a gente faz aqui um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Dentro do meu espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar um leque de apenas 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, aqui dentro do leque, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, ficando assim. Então, aqui, eu iniciei com 3 correntinhas equivalente ao primeiro ponto, e contando que a gente ficou com 5 pontos altos, 2 correntes, e iniciamos aqui 2 pontos altos dos 7 que vamos trabalhar aqui agora. Para concluir o 7, vamos fazer aqui nos próximos 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, a gente vai fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Aqui, quando a gente finalizar o ponto alto para cada ponto alto feito, ficamos com 5 pontos, contando com os 2 pontos altos que fizemos aqui no espaço. Agora, no intervalo de 2 correntinhas aqui, vamos fazer 2 pontos altos para completar os 7 pontos. Então, aqui dentro do espaço, faço 2 pontos altos, ficando assim no nosso cantinho. Quando a gente for finalizar, a gente vai finalizar com 2 pontos altos aqui no espaço, para ficar com 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos aqui no cantinho. Agora, a gente vai trabalhar tudo com uma corrente de separação. Então, eu faço uma correntinha, venho no próximo espaço de uma corrente e trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. E aqui a gente vai fazer até chegar no intervalo de 2 correntinhas ao lado do leque, sempre trabalhando o bloquinho, uma correntinha. No próximo espaço, um bloquinho, e após fazer o bloquinho de 3 pontos altos, é só fazer uma correntinha. Aqui, nessa carreira, na lateral do nosso trabalho, vamos ficar com 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Então, aqui eu já trabalhei 1, 2, 3 bloquinhos. Faço uma corrente, venho no meu próximo espacinho, e vou trabalhar aqui o quarto e último bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado aqui, então, o meu quarto bloco de 3 pontos altos, eu faço uma corrente. No espaço de 2 correntinhas ao lado do leque, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Finalizados os 2 pontos altos aqui no espaço, eu vou trabalhar nos próximos 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, vamos fazer ponto sobre ponto. Finalizei um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Dentro do espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, vou vir dentro do espacinho e vou trabalhar, então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Finalizei aqui, então, os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no espaço. Eu vou vir nos próximos 3 pontos altos e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, já fiz aqui um, no próximo, faço um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Agora, no intervalo de 2 correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos. Finalizados os 2 pontos altos, note que o nosso cantinho ficou com 7 pontos altos,
2 correntes e 7 pontos altos. Agora, por toda essa parte do comprimento aqui do nosso tapete, vamos trabalhar sempre fazendo uma correntinha. No próximo espaço, um bloco de 3 pontos altos. Feito o bloco de 3 pontos altos, vamos fazer uma correntinha. No próximo espaço, vamos repetir um bloquinho de 3 pontos altos. Quando você estiver chegando no próximo cantinho, após fazer todos os bloquinhos aqui de 3 pontos altos separados por uma correntinha, você vai repetir o mesmo que fizemos aqui nesse cantinho. Vamos trabalhar 2 pontos altos aqui no espacinho ao lado dos 3 pontos do leque. Feito 2 pontos altos no espacinho, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Dentro aqui do leque, vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui vamos repetir ponto alto para cada ponto alto feito. E no primeiro espacinho, vamos trabalhar 2 pontos altos. Então, a gente vai repetir igualzinho a gente fez nesse cantinho. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada e já estou aqui finalizando a minha carreira. Trabalhei apenas a mesma repetição que expliquei para vocês anteriormente. Nos nossos cantinhos, ficamos com 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos. Trabalhando sempre 2 pontos altos no espaço ao lado do leque, um ponto alto para cada ponto alto feito e sempre dentro do leque a gente trabalha 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui, então, eu cheguei onde a gente iniciou o nosso primeiro desenho do cantinho. Aqui a gente iniciou em cima do primeiro ponto dos 3 pontos altos do leque da carreira anterior. Então, para completar aqui os 7 pontos altos, quando você estiver finalizando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos com uma corrente de separação, vamos vir aqui no último espacinho de 2 correntes e vamos fazer apenas 2 pontos altos. Feito 2 pontos altos, eu venho na terceira correntinha e finalizo a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, em todas as nossas carreiras, vamos ter essa mesma repetição no cantinho. 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos. E vamos aumentar a quantidade de bloquinhos, tanto na lateral quanto no comprimento do nosso tapete. Aqui a gente já minguou os 2 primeiros, porque a gente fez 2 pontos altos e fez o ponto baixíssimo na direção do terceira correntinha aqui. Então, vou subir aqui no mesmo lugar com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Nos outros pontos, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, fazendo ponto sobre ponto, vamos ficar aqui com um total de 5 pontos altos. Finalizado aqui, então, os 5 pontos altos, eu venho dentro do espacinho aqui e vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, já trabalhei 2 pontos altos, 2 correntes, volto dentro do mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar 5 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. E a gente não vai trabalhar nos 2 últimos pontos altos da carreira anterior aqui do nosso cantinho. Então, eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto e no próximo ponto, um ponto alto. Então, sempre nos nossos cantinhos agora, vamos ter 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos desta forma. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Vou lá no próximo espacinho de uma corrente e vou fazer o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente de separação. Vem no próximo espaço, trabalha novamente outro bloco de 3 pontos altos. E assim a gente vai seguir por toda a volta aqui, então, do nosso trabalho. Em todos os espacinhos, vamos trabalhar aqui um bloquinho de 3 pontos altos com uma corrente de separação. Quando você estiver chegando no cantinho, você vai trabalhar aqui, então, o bloquinho de 3 pontos altos no espaço. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos,
você vai fazer uma correntinha. E agora, você vai pular os 2 primeiros pontos altos dos 7 que temos aqui no cantinho. Então, vou pular os 2 primeiros pontos. No terceiro ponto, vou trabalhar o primeiro ponto alto dos 5, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto, até chegar no espaço de 2 correntinhas. Quando chegar no espaço de 2 correntinhas, vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizou aqui, então, dentro do espaço, os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, vamos trabalhar nos próximos 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Nós só não vamos trabalhar nos 2 últimos pontos altos. Finalizei aqui, então. Fazendo 5 pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto, vai ficar assim o meu cantinho. E agora, eu faço uma corrente, vou lá no próximo espacinho de uma correntinha e volto a fazer, então, os bloquinhos de 3 pontos altos, todos separados por uma corrente. Como aqui, pessoal, apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada fazendo a volta toda desta forma e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada, trabalhei a volta toda com essa mesma repetição. Aqui, na lateral, entre um desenho e outro, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. E na parte aqui do comprimento, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bloquinhos de 3 pontos altos, todos separados por uma correntinha. Para finalizar a nossa carreira, vamos finalizar na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. E agora, para darmos início ao próximo desenho de 7 pontos altos, vamos minguar os 2 primeiros pontos altos aqui. Para isso, eu vou vir no próximo ponto e vou trabalhar um ponto baixíssimo. No próximo ponto, que é o terceiro ponto alto, a gente vai fazer o ponto baixíssimo e vamos subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar nos próximos 4 pontos, um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, já fiz aqui 3, e no próximo ponto, completei 4. Contando com as 3 correntinhas do início, ficamos com um total de 5 pontos. Dentro do nosso intervalo aqui de 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Finalizado aqui, então, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, nos próximos 5 pontos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui a gente faz ponto sobre ponto e não vamos trabalhar nos 2 últimos pontos altos. Dessa forma, vamos ficar com um total de 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos aqui no nosso cantinho. E assim vamos trabalhar agora em todos os outros cantinhos, sempre com essa repetição. Vamos minguar os 2 primeiros pontos do início e os 2 pontos aqui do final. Aqui, agora, a gente vai fazer uma corrente e em cada um dos espacinhos de uma corrente da carreira anterior, vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. E todos vão ser separados por apenas uma correntinha. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada na volta toda, seguindo essa mesma sequência, e já volto. Prontinho, já dei uma grande adiantada aqui, então, por toda a volta da minha carreira. Em todos os cantinhos, como eu expliquei anteriormente, ficamos com 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos. Trabalhando sempre um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos nossos espaços. Sempre quando você estiver chegando aqui no cantinho, você vai fazer o bloquinho, uma corrente, vai pular os 2 primeiros pontos altos da carreira anterior. Vai trabalhar os 5 pontos altos fazendo ponto sobre ponto e dentro do leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui. Finalizou aqui o lequezinho de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos.
Nos próximos 5 pontos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto feito, ficando assim. Então, a gente vai minguar sempre os 2 primeiros pontos altos e os 2 últimos aqui da carreira anterior nos nossos cantinhos. No restante, apenas um bloquinho em cada um dos nossos espacinhos da carreira anterior. Então, eu faço uma corrente. Para finalizar a minha carreira, eu finalizo na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Para dar início à próxima carreirinha, a gente vai minguar novamente os 2 primeiros pontos. Então, eu vou vir no próximo pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, que dá na direção do terceiro ponto da carreira anterior, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. E nos próximos 4 pontos, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, contando com as 3 correntes do início, vamos ficar com um total de 5 pontos altos. Agora, dentro do intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Finalizei aqui, então, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Eu vou vir nos próximos 5 pontos e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, a gente trabalha ponto sobre ponto e não vamos trabalhar nos últimos 2 pontos altos da carreira anterior aqui. Assim, o nosso cantinho vai ficar com 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos desta forma. Agora, a gente vai aumentando sempre um bloquinho a cada carreirinha. Então, a gente faz uma corrente. No próximo intervalo de uma correntinha, vamos fazer o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o primeiro bloquinho de 3 pontos altos, é só fazer uma corrente. Próximo espacinho, vamos repetir o bloquinho de 3 pontos altos novamente. E assim, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos espaços, todos separados com uma correntinha, até chegar aqui ao lado dos 7 pontos da carreira anterior. Quando você chegar aqui, você vai fazer o bloquinho, uma corrente vai pular os 2 primeiros pontos altos. Aí, você vai seguir o mesmo que a gente trabalhou aqui nessa repetição. Você vai pular os 2 primeiros, vai fazer 5 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. Dentro do espaço, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Depois, você vai fazer 5 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. Você só não vai trabalhar nos 2 primeiros e nos 2 últimos pontos altos aqui, certo? Como é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma grande adiantada aqui, então. Estou finalizando a minha carreirinha da mesma forma que fizemos a anterior. A gente sempre vai aumentando um bloquinho aqui na lateral e um bloquinho no comprimento. Nessa parte aqui, a gente sempre continua com 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos aqui no nosso cantinho. Então, eu faço uma corrente, venho aqui na terceira correntinha e finalizo a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Para darmos início à última carreirinha que vamos fazer aqui antes do nosso bico, eu vou caminhar novamente para o segundo ponto e para o terceiro ponto aqui fazendo um ponto baixíssimo. Quando chega na direção do terceiro ponto, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto e venho nos próximos 4 pontos e trabalho um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, vou repetir a mesma coisa que trabalhamos nas carreiras anteriores aqui. Vamos ficar no nosso cantinho com 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos. Então, eu trabalhei os 5 pontos aqui, contando com as 3 correntes iniciais. Dentro do espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Finalizei aqui, então, os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Nos próximos 5 pontos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Só não vamos trabalhar nos últimos 2 pontos altos. Então, quando você estiver finalizando aqui, então, completando os 7 pontos após as 2 correntinhas, então, a gente tem as 2 correntinhas, fizemos 2 pontos aqui no espaço e mais 5 pontos, totalizando 7 pontos. Faço uma corrente, próximo espaço, vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Fez o bloquinho de 3 pontos altos, fazemos uma correntinha. E vamos seguir com essa repetição a volta toda.
Em todos os espaços de uma corrente, vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. E em todos os cantinhos, a gente vai minguar. Os 2 primeiros pontos, vamos fazer 5 pontos altos. Dentro do intervalo, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Nos outros 5 pontos, 1 ponto alto para cada ponto alto feito. Vai ficar igualzinho a gente trabalhou aqui no primeiro. Finalizou aqui o nosso cantinho, vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos espacinhos da carreira anterior. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada, fazendo a volta toda. Vou deixar uma foto para vocês poderem ver de como é que tá ficando e já vou aproveitar para encerrar a primeira videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!